Você deve saber que todas as crianças possuem habilidades especiais, dons que Deus concedeu a cada uma delas. Tem crianças que reconhecem esses dons, essas facilidades, percebem aquilo que elas fazem de melhor, que são boas ou que podem desenvolver ainda mais ao longo de sua vida. Mas há crianças, pode ter certeza disso, aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua sala de aula, que não percebem o que fazem de especial, ou que são especiais, ou que têm dons especiais. Muitas delas, às vezes, têm baixa estima e não percebem aquilo que elas podem fazer de melhor, ou até se aprimorar ao longo de suas vidas. É por isso que é tão importante nós, como professores, educadores, despertarmos nas crianças a vontade de perceber aquilo que elas fazem de bom e ser feliz por isso, ser gratas a Deus por isso. Lembre-se que é importante ensiná-las que Deus deu dons a cada uma delas. E esses dons devem ser usados primeiramente para servir a Deus. A lição bíblica dessa semana tem como título Vocês ouviram? Ela está baseada aqui no livro de Atos, capítulo 2. Esse é o momento, em que os discípulos ali reunidos recebem então o dom de línguas. E antes disso acontecer, eles ouvem um barulho, como se fosse um vento forte, o som de um vento impetuoso. É o momento então em que eles recebem, o dom de línguas. E a Bíblia diz que no momento em que o Espírito Santo desce sobre eles, parece línguas de fogo, Os discípulos receberam o dom de línguas para que, ao falarem a pessoas de diferentes culturas e línguas, pudessem ouvir e compreender a mensagem em seu próprio idioma. Era o final da festa de Pentecostes e haviam várias pessoas, centenas de pessoas de várias regiões. Cada uma ali falando o seu idioma, conforme relata Atos 2. Então Deus, de maneira maravilhosa e tremenda, concede então aos discípulos o dom de falar a essas pessoas em seus idiomas a mensagem de Deus. Atualmente, Deus também capacita cada um de nós para o seu serviço, dando-nos dons e habilidades necessários para que comuniquemos seu amor às pessoas de outras culturas, línguas e povos. Amém por isso, não é, irmãos? Como atividade inicial, preparatória para essa lição, você pode levar um tablet onde você possa acessar o Google Tradutor, Se você tiver um computador onde possa exibir isso numa tela, vai ser interessante. E aí, qual é a ideia? Que você coloque ali no Google Tradutor a frase Deus ama você em diferentes idiomas. Você pode perguntar para as crianças, como será que diz Deus ama você em árabe, Ou em inglês, em alemão, em francês. E coloque para as crianças ouvirem, essa frase nesse idioma. Peço para que elas tentem repetir. Vai ser bem interessante, elas vão gostar. Até porque alguns idiomas são bem estranhos, bem diferentes para a gente, Então tente colocar assim vários idiomas, japonês, para que elas ouçam essa frase, Deus ama você, nesse idioma, e possam também tentar repetir esse idioma. Depois também você pode ensinar para elas dizer Deus ama você em Libras, que também é um dialeto, também é uma forma é uma linguagem também, Libras. E vai ser muito especial você poder ensinar para as crianças como diz essa frase, Deus, Jesus ama você. Então você vai ensinar para as crianças que elas vão primeiro sinalizar com os dedos do meio, apontando então para as palmas das mãos, simbolizando os pregos de Jesus, Então, Jesus, nós ensinamos, nós dizemos assim. Depois, ama, você vai colocar o polegar aqui e vai fechar. Como se você estivesse pegando o seu coração. Então, ama, amor, amado. Você vai pegar as mãos e vai fechar assim. E aí, então, você. Então, vai ficar a frase da seguinte forma. Jesus ama você. Jesus ama você. Ensine as crianças que falar um outro idioma também é uma habilidade, um dom que Deus nos concede. Nós nos esforçamos, nós estudamos e com a inteligência que o Senhor Deus nos dá, nós podemos aprender outro idioma. Por isso, a mensagem central da lição bíblica de hoje é: Deus nos dá habilidades para servi-lo.
é importante que a criança entenda, que a criança saiba que as habilidades que Deus nos dá é primeiramente para honrar a Deus, para servir a Deus. Nós devemos sentir gratos, felizes por aquilo que podemos fazer de bom, desenvolver para a obra de Deus. E também responder, ou seja, usar os dons que Deus nos dá. Não devemos enterrar, né? Isso é muito importante ensinar para as crianças, que às vezes elas têm dons especiais, né? Como falar, pregar, cantar, pintar, tocar um instrumento, né? Isso não deve ficar de lado, mas deve ser usado, desenvolvido, né? Então, aquilo que Deus nos dá deve ser desenvolvido e usado, né? Conforme Ele nos capacita para isso. O verso para memorizar dessa lição é Atos 2:17, que diz: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E como atividade final, eu super recomendo essas duas atividades. Primeiro, que você entregue para as crianças esse Jesus impresso em um papel mais durinho, vai ficar aqui no link da descrição, tá? Para você já imprimir. Entregue para elas, pode entregar para elas assim, de repente já recortadinho ou não, né? Peça para que elas recortem ao redor depois, num papel durinho, elas pintem bem bonito e escrevam atrás dessa imagem de Jesus a frase que aprenderam: Jesus ama você. E desafiem as crianças a entregarem para alguém que elas nunca entregaram, né? Pode ser um tio que elas quase não veem, nunca entregaram nada para ele, uma tia, um vizinho, né? Alguém que mora perto da igreja, da escola, mas alguém que elas nunca entregaram e que ficaria feliz ao receber esse Jesus, dizendo que ele a ama, que ele ama essa pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, ok? Mas desafiem elas. E na próxima reunião, pergunte para quem você entregou aquele Jesus, escrito Jesus ama você. E a segunda atividade, que é uma atividade um pouquinho mais demorada, mas elas vão gostar demais, tem a ver também com o tema da lição, que é a imagem, né, o desenho desse fogo, que simboliza, então, o Espírito Santo. Deus simboliza o Espírito Santo através de fogo, né? E então elas farão essa próxima atividade, que eu vou deixar o link aqui desse vídeo, para que vocês assistam sozinhos ou com as crianças e façam então essa atividade de fixação para elas, ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até semana que vem.